Muito bem, vamos falar então sobre o terceiro Elias. Olhando para a nossa tela de fundo, acho que o Henry fez um bom trabalho, você não acha? Sem dúvida. Eu gostei bastante. Temos ali o conflito todo. Temos ali um rei, também temos uma mulher, e tem algo de interessante nessa mulher, não é? Também ali no meio temos o Monte Carmelo, um altar, um profeta e há fogo vindo do céu. E também vejo pessoas testemunhando a cena, prontas para tomar uma decisão. Não é isso que vemos aí? Portanto, ao longo do tempo, tivemos vários Elias, e cada um deles levou o povo a um ponto de decisão. Isso é bíblico. Sem dúvida. Será o mesmo no fim? Então, quem são os personagens principais neste contexto? Bom, temos ali o profeta, temos as pessoas, os reis e as mulheres, ou seja, as igrejas, certo? Vamos analisar o terceiro Elias. Mas antes de analisarmos o terceiro, temos que ver quem foi o primeiro e o segundo. Do contrário, não faria sentido. O primeiro Elias defendeu a lei, porque ele confrontou Acabe, e Acabe o chamou de perturbador de Israel. E Elias disse: Eu não sou o perturbador de Israel. Você é o perturbador de Israel porque negligenciou os mandamentos do Senhor. Então há um confronto com a lei aí. Então existe um conflito com reis. E ele também entra em conflito com uma mulher chamada Jezabel. Encontramos essa mulher no Apocalipse, onde ela é descrita como alguém que leva o povo de Deus a adorar o sol. Curiosa, né? E então o primeiro Elias expõe essa falsa adoração. Essa é a tarefa do primeiro Elias. Ele confronta os reis, o governo, os sistemas, porque estes transgridem a lei de Deus. Ele também confronta sistemas religiosos que levam a adoração ao sol. Obviamente, disfarçado como adoração a Jeová, mas na verdade é a Baal. E com isso ele expõe essa falsa adoração. Ele também fez outras coisas, ele ressuscitou os mortos, ele treinava pessoas nas escolas dos profetas, então ele tinha o dom de ensinar. E também teve que fugir para salvar a vida. Ele teve que fugir para salvar a vida. Ele consegue discernir a voz de Deus em meio ao ruído ao seu redor. Sim, porque há muitas vozes dizendo que a mentira é a verdade. Sim, e o acusando de ser um mentiroso. A vida dele não foi fácil. Ele passou a maior parte de seu tempo no deserto, sustentado por Deus enquanto todos estavam com raiva dele. Mas o mais incrível sobre ele é que ele foi trasladado sem ver a morte. Ele é também aquele que aparece com Moisés no Monte da Transfiguração. Ele serve como um símbolo daqueles que não verão a morte no fim dos tempos. E Moisés serve como símbolo daquele que viu a morte, mas ressuscitou. Basicamente, isso representa a lei e os profetas. E sua mensagem é reproduzida por um segundo Elias. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre este assunto, e ele disse que o Elias que haveria de vir já tinha vindo. E de acordo com a Bíblia, eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. Ora, é claro que João Batista não é Elias, mas a mensagem de ambos era semelhante. Ele era um antítipo. Sim, era uma mensagem tipológica, emulando partes do primeiro Elias. Mas há algumas diferenças. O segundo Elias não é trasladado sem presenciar a morte. Ele morre pelas mãos do rei. Na verdade, por instigação de Jezabel. Sim, da mulher. Exato. Então,
deverá surgir um terceiro Elias, para que esse tipo encontre o seu antítipo. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, isso ocorreria pouco antes da vinda de Cristo. Portanto, parece que a mensagem precisa ser repetida em 3 momentos na história. Vamos analisar o segundo Elias. Ele era primo de Jesus, da linhagem de Zadok. Sua missão foi endireitar o caminho, defender a lei, condenar a hipocrisia e os falsos ensinamentos. Concorda com isso? Claro, ele apontou para o erro. Ele condenou os falsos ensinamentos. E, assim, ele confrontou os líderes da igreja. Sem rodeios. Chamá-los de hipócritas não é uma coisa muito legal de se dizer, não é? Ele apontou para Cristo e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Portanto, ele é cristocêntrico. Sua alimentação é à base de plantas. Ele comia alfarrobas e mel silvestre. Ele é, portanto, um precursor dos mártires cristãos. E ele entrou em conflito com 2 mulheres. Há algo interessante aqui. O primeiro Elias teve um conflito com uma mulher, mas João Batista entrou em conflito com 2, ou seja, a mãe e sua filha. E foi a mãe quem deu ordens à filha. É interessante. E no livro de Apocalipse vemos uma mãe afirmando ter filhas. Essa mãe parece ser a autoridade que dá ordens à sua filha sobre quais são os seus desejos. Portanto, a mãe diz à filha para pedir ao rei a cabeça de João Batista. Então, este segundo Elias teve dificuldades, porque uma filha, que é símbolo de igreja, irá pedir, por ordem da igreja-mãe, aos reis do mundo para se livrarem desse Elias. E este conflito lhe custou a vida. E, felizmente, hoje temos um terceiro Elias. E quanto ao terceiro Elias? O terceiro Elias virá pouco antes do dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. E o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vamos parar um pouquinho aqui. Qual é a missão dele? Levá-los de volta a algo original. Ao que é verdadeiro. Ao que os pais ensinaram. Também é uma reconciliação? Uma reconciliação. Mas é preciso voltar aos valores que os pais defendiam. Então é óbvio que houve um afastamento daquilo que os pais defendiam. E ele fará esse retorno, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, eles se afastaram tanto da verdade original que foi dada aos discípulos, que se não houver correção, eles cairão sob essa maldição. Não é o que diz? É exatamente isso. Eles cairão sob toda a maldição que estará nesta mulher, que será destruída. E o que aconteceu com a primeira mulher no livro de Elias? Foi comida por cães. Ela foi arremessada pela janela. É curioso que ela foi lançada de uma torre alta, ou seja, ela ocupava um cargo de supervisão do mundo inteiro. Mas ela caiu desta posição elevada, o que acabou a matando. E então vieram os cães, lamberam seu sangue e a comeram. Sobraram apenas 3 partes, a cabeça, as mãos e os pés. Foi o que sobrou. O resto